Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vou pedir para os nossos irmãos que coloquem aqui para mim, faça favor. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Os irmãos estão com a sua Bíblia. Conseguiram achar na sua Bíblia, irmãos? Amém? Aqueles que não tiver Bíblia, nosso irmão estará colocando aqui na frente. Mas eu irei ler. Os irmãos acompanhem só os 6, para a glória de Deus. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Glórias a Deus. Pode tomar o assento, meus irmãos, nesta noite. Que Deus seja louvado nessa noite, pela minha vida e pela sua vida, a qual hoje nós estamos aqui presente para glorificar e exaltar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa irmã Carol, que está aqui fazendo esse trabalho lindo, não para mim, para o pastor, mas para Deus. É muito importante, irmãos, isso a qual o pastor está fazendo na igreja, isso é para o crescimento da igreja. Nós devemos nos desenvolver como corpos e membros da igreja, fazendo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, mas fazer com alegria, com adoração. E isso, irmãos, é algo muito bonito, a qual, graças a Deus, Deus me coloca esta palavra nessa noite, a qual o Provérbios fala que deve se instruir a criança no caminho que se deve andar, e quando estiver velho, ele não se desviará. E que bonito, né, irmãos? Às vezes nós olhamos para essas crianças, para a Laurinha, pelo Otávio, assim como a Isa, o Paulinho, e assim entre outros, quando tem uma oportunidade, parece pessoas grandes, parecem adultos adorando a Deus, parece pessoas que estão há tanto tempo na caminhada, em desenvolver louvor, em se colocar aqui, em se comportar, em falar com a palavra do Senhor, em reverência. Isso é muito bonito. Comentei com a nossa irmã Carol, os avós ali da Laurinha, ali babando, né, vendo a Laurinha louvando, e os daí ali, eu falei, olha que lindo, irmãos. É isso que Deus quer, irmãos, que nós, irmãos, viemos ensinar os nossos filhos, e assim como vocês, irmãos, que aprenderam da palavra do Senhor pelos seus pais também, hoje estão aqui. E é isso que Deus quer trazer nos dias de hoje, meu irmão, para mim e para você, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ao adentrar antes da palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é o livro de Daniel, eu lembrei, antes de sair de casa, eu lembrei da minha infância. Eu não tive um pai que era cristão, mas eu tive um pai que era católico. E o meu pai me ensinou desde pequeno a orar, me ensinou desde manhã, quando levantar, a orar, quando comer, agradecer pelo alimento, e antes de dormir também orar. Meu pai já me instruiu esse caminho, assim, pelas orações a qual ele fazia, mas me ensinou um caminho certo. E pela vida do meu pai, a qual eu me espelho, por ser um homem íntegro, um rapaz que eu posso falar do meu pai, que eu conheci ele muito bem, um rapaz honesto. Hoje eu sou uma pessoa a qual muitos olham, vê o jeito de eu falar, o jeito de me comportar, é por causa do meu pai. Eu me espelhei muito no meu pai, e onde meu pai passava, era bem conhecido, porque as pessoas falavam bem dele, pois era um rapaz honesto.
E graças a Deus, esse caráter eu tenho comigo, a honestidade, e pela palavra do Senhor agora que eu vim conhecer depois de grande, graças a Deus, aprendendo cada dia mais, através da palavra do Senhor, através do ensinamento, através da escola dominical, através da oração, o Senhor me aperfeiçoou, e hoje, graças a Deus, se eu estou ministrando a palavra do Senhor, é graças a cada um, irmãos, que se esforçou para me ensinar, que me aconselhou, que tem me aconselhado ainda, tem me direcionado, tem me guiado, pois não é fácil, irmão, subir aqui e trazer uma mensagem para a igreja, pois a palavra do Senhor você tem que entender e compreender bastante, não é só ler um versículo e querer explanar para os irmãos o que eu acho, o que eu penso, ou o que tem que ser, não, irmãos, é o que a palavra do Senhor quer falar aos nossos corações. E eu estava lendo o livro de Daniel, aí que veio o livro de Provérbios, falando de uma criança que aprendeu com os seus pais, e depois de velho, não se desviou desse caminho, e é deste homem a qual eu vou falar nesta noite, Daniel. Irmãos, Daniel foi um jovem, a qual foi, desde o início da sua juventude, da sua mocidade, o seu povo é levado cativo. Daniel, capítulo 1, versículo 1, vai falar, no terceiro ano, no reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, de Jerusalém, e sitiou, e o Senhor entregou às suas mãos os utensílios do templo de Deus, e ele levou para a terra de Siniar, para o templo de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Penaz, chefe dos eunucos, trouxe alguns filhos de Israel da linhagem real dos nobres. Nós vamos ver, irmãos, aí o início do povo de Judá sendo levado cativo. E aí nós vemos esses primeiros jovens, assim como os utensílios do templo do Senhor, levado também para o templo do reinado do Nabucodonosor. Nós vamos ver, irmãos, esse jovem, irmãos, a qual ele tem mais ou menos 17 anos. Daniel é levado cativo, ele tinha mais ou menos 17 anos. Irmãos, nós vamos ver um jovem, a qual é tirado da sua cidade, é tirado da sua família, é tirado da sua vida cotidiana, e é levado para um lugar desconhecido, a qual ele deveria que servir um rei, a qual ele não conhecia, assim, as suas vontades. Nós vamos ver, irmãos, Daniel, sendo um jovem que é levado cativo, olhando, irmão, para aquele lugar, vendo um lugar diferente, terra estranha. Daniel é levado de tudo e de todos. Nós vamos ver um jovem, irmãos, a qual é longe dos seus pais, tem que saber viver segundo a vontade do rei. Irmãos, Daniel, nós olhamos esses primeiros versículos, essas primeiras palavras, quando Daniel é levado cativo, assim como seus amigos, nós vemos, irmãos, no início, o rei impondo as suas vontades, e as suas primeiras vontades é que eles deveriam, irmãos, se alimentar daquilo que o rei dava a eles. Aqui, irmãos, a palavra vai falar que era dos manjares, dos vinhos, daquilo que o rei comia, também eles teriam que comer. Nós vamos ver, irmãos, Daniel, um jovem que desde pequeno aprendeu os mandamentos e as leis do Senhor. Daniel, irmãos, nesse início, quando é oferecido a ele, que ele tinha que comer, de tudo isso que ia ser dado a ele, para que ele se alimentasse, poderia fazer aquilo que o rei ordenasse, Daniel viu que aquilo que era para ser comido, não tinha, irmãos,
na lei do Senhor, não era da vontade do Senhor. No livro de Levítico, do versículo 11 em diante, vai falar, irmãos, daquilo que o povo de Jerusalém podia comer e daquilo que não podia comer. E ali Daniel vê que coisas que o rei estava colocando para ele se alimentar, eles viam que não era do agrado de Deus, não era da vontade de Deus. E nós vamos ver, irmão, Daniel, ali, ele já propondo em seu coração em não se contaminar, sabendo que aquilo poderia, assim, prejudicar da sua vida e também da lei que Deus tinha dado, as ordenanças do Senhor. Daniel lembra, irmão, desde quando era pequeno, como ele aprendeu, o que podia, o que não podia fazer, o que podia comer, o que não podia comer, como era que ele tinha que fazer. E nós vemos Daniel, irmãos, se colocando, tomando uma posição diante, irmão, de um lugar ao qual ele não poderia. Ele deveria, sim, fazer aquilo que o mandasse. Mas Daniel propôs em seu coração, falando com o chefe, e ali, irmão, pelo intermédio que eu vejo, da permissão de Deus, aqueles jovens só comem de legumes. E Daniel fala para ele, nos deixe comer só legumes, e nos dá uns dias, daqui uns dias você vai ver, se nós poderemos continuar comendo os legumes, ou vamos fazer aquilo que o rei ordena. Depois de 10 dias, voltam e veem, irmão, que Daniel e os seus amigos estão mais bonitos do que aqueles que comiam daquilo que o rei dava aos jovens. Irmãos, Daniel, quando ele propõe em seu coração, Deus o vê, Deus o ouve e Deus o guarda. Nós vamos ver, irmão, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, ora, a este quanto 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões, em todos os sonhos. A fim dos dias depois, dos quais o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos, apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes pergunta, achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Irmãos, você viu que Daniel, ele coloca em seu coração, e você viu que Deus fez na vida de Daniel, e assim na vida dos seus amigos também, que proporam no seu coração não se contaminar com aquilo que o rei estava querendo. Irmãos, Daniel era um jovem. Irmãos, ele poderia fazer o que ele quiser. Ele estava longe da sua família, longe dos seus amigos, que eram muitos, estava longe da cultura. Daniel poderia, sabe fazer o que, irmãos? Fazer a vontade do rei. Daniel poderia comer dos manjares do rei. Daniel poderia fazer a vontade do rei. Daniel poderia adorar o rei. Mas não, irmão. Daniel, ele toma em seu coração e propõe no seu coração e não se contaminar. Irmãos, nós temos a oportunidade também essas nos dias de hoje, irmãos. Em todo lugar a qual nós vamos, irmãos, temos ido. Quantas pessoas nos têm oferecido, irmãos? Mas vai de mim e de você, irmão, propor em nosso coração e não se contaminar, e não se assentar na roda, e não deixar ouvir palavras, a qual muitos vêm de conversa fiada nos dias de hoje. Nos dias de hoje, onde nós temos nos colocado, irmão, é muito fácil, irmão, as pessoas falar de outras coisas que não tem nada a ver com a nossa crença. E é difícil, irmão, nos dias de hoje, uma pessoa tomar uma posição como Daniel tomou, irmãos.
e não querer se contaminar, porque no dia de hoje a pessoa quer ter amizades, quer ter colegas, quer ser reconhecido. Daniel era um rapaz de uma linhagem boa, Daniel era um rapaz bonito, Daniel tinha um conhecimento já, Daniel sabia falar, mas Daniel propôs em seu coração continuar do mesmo jeito, e não querer se contaminar. Aí Deus o vê, e Deus o abençoa em seu conhecimento. Irmãos, vemos que o rei vê que eles são 10 vezes mais inteligentes que os sábios daquele tempo, daquele reinado. E olha que não era poucos, irmãos. A sabedoria daqueles homens era muito inteligente. Não eram pessoas que não sabiam, eram pessoas que tinham o conhecimento. Mas o conhecimento de Deus foi passado a Daniel. O conhecimento de Deus foi passado aos seus amigos. O conhecimento de Deus tem passado sobre nossas vidas através da palavra. Deus não tem dado entendimento e sabedoria através da tua palavra. Através da palavra do Senhor, o Senhor tem nos dado conhecimento do que é certo e do que é errado. Daí vai de mim e de você escolher o que fazer, irmãos. Daniel se inicia, irmãos, sendo já exaltado. E parece, irmãos, que vai acabar por ali, Daniel. E nós já vamos ver logo à frente, poucos dias depois, poucos meses ou anos, não se fala a data, o dia, mas vê, irmãos, Nabucodonosor tendo um sonho. E esses sonhos são vários sonhos, a qual ele não consegue entender, interpretar. Ele acorda de madrugada, o seu espírito se perturba, ele perde o sono e não consegue dormir, e ele manda que chame todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os magos, todos os astrólogos, para vir e falar. Primeiro ele falou assim: eu quero que vocês falem do meu sonho, porque ele teve vários sonhos, que não foi um sonho a qual ele entendeu, foi vários sonhos a qual ele se perdeu e não entendeu, e ele pediu para que esses homens, primeiro falassem desse sonho, que ele queria saber primeiro o sonho, e depois que eles interpretassem o sonho. Irmão, falar de um sonho, quando muitas vezes a gente conversa, irmão, tive um sonho, irmão, seu sonho eu acho que é isso, é fácil, irmão. Fácil assim para quem tem o entendimento, o discernimento e o conhecimento de Deus é fácil. Pois conheço, assim como a nossa missionária Isabel, o presbítero Diego, pastor, se você falar alguma coisa, eles, às vezes, que chama a atenção deles, eles vão, às vezes, nos direcionar através de um sonho. Deus fala, irmão, Deus quer mostrar, Deus quer avisar algo, porque Deus se revela de várias maneiras, e Deus continua através dos sonhos, irmãos. Ele continua falando no nosso coração, mostrando, não foi só no passado, nos dias de hoje ainda, irmãos. Faz muito tempo, mas graças a Deus já tive várias oportunidades, que tive esse privilégio de não ter sonhos, mas visões, a qual graças a Deus o Senhor me mostrou, e Deus confirma, irmãos. E ali, irmãos, os magos, os astrólogos, feiticeiros vão diante do rei, e fala: Senhor, mas o Senhor tem que falar o sonho, senão nós não vamos conseguir interpretar. Vocês têm que falar do sonho e interpretar, senão todos serão mortos. E ali eles começam a falar com o rei. E o rei vê que eles estão querendo tomar um tempo e enganar ele. Então o rei dá um decreto que todos os sábios, todos os magos, feiticeiros, astrólogos seriam mortos. E quem tinha entrado nessa, irmãos? Daniel, e assim como seus amigos, porque Nabucodonosor tinha falado que ele era sábio, colocou sobre ele, irmãos, esse status de homem sábio, a qual também deveria interpretar. Mas Daniel não é levado com esses homens na hora que o rei é chamado. E assim, irmãos, vai um servo do rei com o decreto para pegar todos esses homens e matar. E Daniel, vendo a pressa, pergunta o que está acontecendo. E aquele homem fala que todos os sábios, todos os homens entendidos teriam que ser mortos, porque não interpretaram o sonho do rei. Daniel, irmãos,
Daniel, ousado, fala: me coloca de frente com o rei, que eu quero falar com ele. Irmãos, ousadia. Daniel era um rapaz ousado. Nós, irmãos, deveríamos ser mais ousados, como essas crianças são, irmãos, que não tem medo de subir num púlpito para adorar a Deus. Que não tem medo, irmão, do que você pedir para eles, evangelizar vão. Tem que ser ousados, e Daniel na sua juventude era um homem ousado, e se coloca, irmão, diante do rei, e fala: rei, me dá um tempo, para que eu venha interpretar o seu sonho, e falar do seu sonho, me dá uns dias que eu vou. Daniel, irmãos, vai e fala com seus amigos, não era qualquer amigo, eram seus amigos a qual tinham conhecimento do mesmo Deus, eram os seus amigos a qual desde pequeno aprendeu pelos seus pais que Deus era soberano, fazia todas as coisas, que Deus dava o conhecimento. E Daniel fala para eles: amigos, eu peço uma coisa para vocês, vamos orar e vamos pedir a Deus que Deus nos dê esse entendimento, nos dê esse sonho, para que nós venhamos falar ao rei, para que ele não venha nos matar e matar ninguém. Deus fala a Daniel, e Daniel tem a primeira experiência com Deus. Daniel aprendeu desde pequeno, Daniel é levado cativo, Daniel não se propõe em seu coração não se contaminar, Daniel fala ao rei que vai para esperar que ele ia falar com Deus, e Daniel ora com seus amigos. Daniel capítulo 2, versículo 19 fala: então foi revelado o ministério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus do céu. Daniel capítulo 2, versículo 19, então foi revelado o ministério a Daniel, uma visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus do céu. Você viu, irmão, quando você se propõe no seu coração e não se contaminar, e no meio da diversidade, no meio da dificuldade, você fala com seus amigos: vamos orar para que Deus nos dê uma sabedoria, vamos orar para que Deus venha entrar com providência, vamos orar para que Deus nos dê uma direção. E Deus assim ouve Daniel, e Deus dá a visão a Daniel. Irmãos, eu não vou entrar na visão, porque tem mais coisas a falar. Eu quero falar sobre Daniel. Daniel, irmãos, teve esse sonho, falou o que era ao rei. O rei ficou abismado com o que Daniel tinha falado. O rei vê que Daniel era homem de Deus, e o rei adora não só a Daniel, mas também adorou a Deus. Porque Daniel não só interpretou, mas Daniel falou qual era o sonho que ele tinha tido, a qual ele não entendia, porque eram vários sonhos. E quando Daniel fala do seu sonho, e quando Daniel fala aquilo que era, fala que Nabucodonosor, ele adora Daniel, ele deita com o rosto em terra, adora Daniel e adora a Deus. Irmãos, esse jovem, parece que ele não tinha tanto entendimento e sabedoria, mas através, irmão, desse jovem a qual se propõe em seu coração a não querer se contaminar, e seguir a vontade de Deus, a sua ordenança, as suas leis, obedece ao Senhor, é um homem, irmãos, que mesmo longe da sua terra, ele honra aquele rei, e serve aquele rei, mas irmão, ele não deixa de honrar a Deus, e servir ao seu Senhor. Irmão, nós trabalhamos, eu trabalho em empresa, a qual não sei qual é a sabedoria, o entendimento, a qual Deus adora o meu chefe, mas eu estou lá para trabalhar, e eu tenho que honrar o meu serviço, eu tenho que fazer o meu serviço, independente de quem é o seu patrão, aonde você estiver, na escola, onde você estiver, você tem que executar, irmão, com excelência e sabedoria. É isso que Deus quer de nós.
E através desse jeito a qual Daniel fez, o rei adorou a Deus. E quando nós temos uma posição diferente no nosso trabalho, uma posição diferente na escola, as pessoas olham para nós com olhos diferentes. E vê que nós, irmão, não somos uma pessoa qualquer, mas somos pessoas diferentes, a qual eles vê. Você é cristão? É a primeira pergunta que fazem. Você é cristão? Sou. Ah, sabia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós se comportamos diferente. Eu não preciso chegar louvando a Deus, gritando, adorando, querendo pregar. Eu, do meu jeito, trabalhando, as pessoas perguntam. Assim como tem outras pessoas que estão lá, querendo fazer que a pessoa venha se converter, e a pessoa acaba falando da pessoa. Mas o cara é cristão e o cara... Mas você... Eu falo aquilo quando a pessoa pergunta. Eu não tenho que ficar em cima da pessoa insistindo, irmãos. Me perguntam, eu falo. Te perguntam, você tem que falar. Você não tem que vir assim como nós falamos de um povo que vem no domingo aí, querer impor, irmãos, Deus na sua vida. O que eles pensam, o que eles acham. Mas nós devemos, irmãos, sim, quando perguntar, fale do seu Deus. Fale do seu Criador. Fale do seu Redentor. Fale de quem te curou. Fale de quem te libertou. Fale quem te tem abençoado. Fale de quem tem te agraciado, irmãos. Deus, irmão, nos faz pessoas assim, diferentes, para mostrar, irmão, quem verdadeiramente está por trás de nós, que é Cristo Jesus. Nós somos só a imagem e semelhança do nosso Criador, a qual nos faz. Bom, irmãos, Daniel, continuando, nós vamos falar depois de outro sonho que o rei tem de novo. E o rei, quando tem esse sonho, ele tem um sonho e sabe qual o sonho é. E ele pede o que, irmãos? Que chame todos astrólogos de novo, todos feiticeiros, todos magos, todos sábios. E ali ele conta o sonho. Daniel capítulo 4, irmãos. Daniel fala do seu sonho. Mas, irmãos, os astrólogos, os feiticeiros, os sábios, falaram: rei, esse sonho que o senhor está falando, somente Deus para te revelar, Deus dos deuses para te revelar, porque nenhum de nós podemos te revelar esse sonho. E quem que é que entra depois, irmãos? É Daniel. Lá vem o jovem. E Nabucodonosor, conhecendo a Daniel, já fala: este é o homem que vai me revelar o sonho. Nabucodonosor fala do seu sonho. Daniel, por um tempo, Daniel fica meio com medo de contar aquele sonho, porque aquele sonho ia vir agravar a vida do rei, porque o rei ia acontecer tantas coisas, que o rei ia se afastar dos homens, a qual fala que por um tempo, que fala 7 tempos, fala desses 7 tempos, 7 anos, a qual o rei ficou como um animal longe, irmãos, do seu reinado. E ali, Daniel revela ao rei o que ia acontecer. Mas Daniel fala assim: rei, se aparta de todos esses pecados, se afasta de tudo isso, começa a fazer a bondade. O rei faz todas essas coisas, mas fala que depois de 12 meses, o rei passeando, o rei começa a se exaltar pelo seu reinado. Ali o Senhor fala com o rei. O Senhor fala assim: tudo que você tem é graças a mim. É graças a mim. E ali, Deus faz, como muitos falam que Nabucodonosor ficou louco, ele fica como um animal, por 7 tempos, fala em 7 anos, junto com os animais, comendo, tomando a chuva. E depois desses 7 anos, a qual Deus determinou, irmãos, não é que Nabucodonosor, na hora que ele olha para o céu, ele adora a Deus, lhe é voltada a consciência.
Mas o Senhor falou que sobre esses 7 anos ele teria que ficar. Não é que ele ia recobrar a consciência e ia se arrepender. Não, Daniel teve que ficar esses 7 tempos, irmão, como um animal. E depois de 7 tempos, quando ele fica como um animal, irmãos, ele eleva os olhos, volta ao seu entendimento, e ele volta a adorar a Deus, falar, ô Senhor, ô Deus. E ele começa a adorar ao Senhor, começa a exaltar ao Senhor. Irmãos, nós vemos Daniel, esse jovem, irmãos. Aqui não sei quanto tempo Daniel tinha, mas Daniel, sempre, irmãos, usado por Deus e sempre fazendo a vontade de Deus. Sempre Deus o direcionando, sempre Deus dando discernimento, dando direção, Deus o capacitando através de sonhos, visões. Por quê, irmãos? Porque desde o início, ele já aprendeu. E assim, irmão, quando se colocou à prova, propôs em seu coração não querer se contaminar. E meio às diversidades, meio às lutas, continuou sendo fiel, servindo ao rei, mas fiel a Deus. Acaba-se o reinado, irmãos, de Nabucodonosor, e entra, irmãos, o reinado de Belsazar, capítulo 5. E vou findar neste capítulo 5, porque eu quero falar desse tempo a qual o Senhor está falando. Aqui, irmãos, Daniel 5 vai falar da escritura na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles. E o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes, e as mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvor aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro e de madeira. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem, e escrevia em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Vamos ver, irmãos. Aqui está falando do último rei da Babilônia, que depois perde, irmãos, o reinado, assim para os medos persas que entram. Mas esse jovem, irmão, que fala aqui, pai, que é filho do rei Nabucodonosor, mas eu estudando, fala que ele é neto, fala que ele é filho da filha do rei Nabucodonosor, mas aqui está falando do pai. Assim, irmãos, vamos ver dos utensílios. Lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 2, está falando dos utensílios que Nabucodonosor tinha tirado do templo, a qual adorava a Deus. E é mesmo esses utensílios que ele manda pegar lá no seu templo e manda trazer para que bebesse. Irmãos, ali Deus, de novo, fala através daquela mensagem, daquela escrita na parede, a qual esse jovem, por ser jovem, o rei Belsazar era um homem muito jovem também, por ter um reinado, ele tinha mais ou menos seus 25 anos, e por estar com medo, irmão, do que estava acontecendo, e assim aqueles que estavam com ele, o que ele faz? Ele manda chamar de novo. Assim parece que é de geração em geração, né, irmãos? Manda chamar todos os astrólogos, feiticeiros, sábios, para que interpretasse aquela escrita na parede. Mas, novamente, ninguém consegue interpretar a mensagem. E aquele rei
fica muito com medo do que estava acontecendo. Mas fala da rainha, a qual ouvindo e vendo o seu semblante com o seu medo, ela se lembra de Daniel. E ela corre ao rei e fala: ó rei, como eles tinham costume de falar, ó rei, vive para sempre. O seu pai tinha Daniel, um jovem, a qual interpretava sonhos. Quem sabe ele não pode interpretar o que está escrito na parede. E assim é chamado Daniel novamente. Nós vemos Daniel vendo aquela escrita. Daniel revela o que estava acontecendo, por ele estar usando dos utensílios que era da casa do Senhor, para beber adoração em outro Deus, e Daniel revela aquilo para ele. Irmãos, sabe quanto tempo Daniel tinha, quantos anos Daniel tinha, nesse capítulo 5, quando Daniel é chamado? A palavra não fala, mas dos estudos fala que Daniel tinha quase 80 anos. 80 anos tinha Daniel quando é levado diante do rei novamente, irmãos. Lembra, irmão, Crônicas não, Provérbios, que desde pequeno, quando o grande não se desviaria, Daniel com 80 anos, com o mesmo temor, a mesma fidelidade, a mesma direção de Deus. Você está vendo, irmãos? Daniel com 80 anos, irmãos. Nós vemos pessoas com 80 anos, a dificuldade a qual tem, irmãos, de estar se movimentando, de ler. Mas Daniel vai até o rei, e novamente com esse mesmo espírito de excelência, qual Deus tinha dado para Daniel, Daniel se apresenta de novo diante do rei, e revela ao rei aquilo que Deus tinha falado, irmãos. Irmão, 80 anos é muito tempo, irmãos. Nós vemos pessoas que começam, não se passam poucos anos, a pessoa já se desfaz. Pessoas começam com tanta vontade, com tanto vigor em querer fazer tudo na casa de Deus, em querer adorar a Deus, em querer pregar, em querer evangelizar, em querer estar em todas as orações, em querer fazer tudo, irmão. E vai se passando o tempo, a pessoa parece que vai deixando aquela chama se apagando, se apagando, se apagando, e a pessoa volta no incomodismo, e ela acha que só de estar na casa do Senhor está bom, só de ouvir a palavra do Senhor está bom, mas não, o Senhor te chamou para continuar, irmão. Enquanto tiver fôlego de vida, você tem que continuar, irmão, fazendo aquilo que Deus te chamou desde o começo. Se é para pregar, se é para evangelizar, se é para abrir o culto, se é para estar nas orações, irmãos. Daniel continuou, irmãos. E é isso que Deus está falando. Está vendo, Daniel? Ele se apresenta ao rei. Sabe quantos anos ele tinha? 80 anos. O mesmo vigor, o mesmo temor, a mesma reverência. E Daniel se prostra diante do rei e fala ao rei. E à frente, irmãos, não continua, o versículo 6 fala que depois que os medos persas tomam o reinado, porque Daniel revela ao rei o que ia acontecer, e na mesma noite o rei perde o reinado e morre, e entra, irmãos, Dário, do medos persas, que toma o reinado da Babilônia. E nós vemos aquele rei olhando para Daniel e deixando Daniel entre os sábios, entre os teis, a qual teria um conhecimento, a qual ia ordenar. Mas nós vemos que não acaba por aí. Um homem com 80 anos e se vai, irmão. Um homem, irmãos, honrando aquele outro servo, irmão. Cuidando, irmão, governando outros povos, outros homens, a qual estava abaixo dele. E nós vemos Daniel, irmão, falando, ensinando. E ali, irmão, entre aqueles outros homens, vem, irmãos, como que eu posso dizer? A inveja. Nosso irmão tem 80 anos. Meu irmão, louva a Deus. 80 anos. Daniel, com o mesmo temor, mesma reverência, ensinando, direcionando. E ali nasce, na vida daqueles outros homens, a qual Ciro também tinha colocado ao lado de Daniel, a inveja. Mas eles olham para Daniel e falam assim:
esse homem aí, você não se acha defeito nele. Não se achava defeito no Daniel, porque era um homem reto. Um homem, irmão, que verdadeiramente desde pequeno, quando aprendeu ao Senhor, irmão, honrando aquele homem a qual não adorava a Deus, mas assim honrando, sendo fiel e justo, não conseguem achar. E lembram, sabe do que, irmãos? Daniel, ele honra a Deus. Vamos pegar Daniel aí. Aí, irmãos, vão até o rei e fala para o rei: Rei Ciro, por que você não faz um decreto de 30 dias que nós só adoremos ao Senhor, nenhum mais Deus? Todo o povo deve adorar somente a ti, mais ninguém. Aquele que adorar, joga a cova dos leões. Irmão, sai o decreto. Daniel ouve, sabe o que Daniel faz? Ele vai lá para a casa dele. E como desde pequeno ele aprendeu que desde manhã, à tarde e à noite, 3 vezes ao dia, ele adorava o Deus do céu. E o que o Daniel faz? Daniel vai lá, opa, meio-dia, vou orar a Deus. É de noite, vou orar a Deus. É de manhã, vou adorar a Deus. E quando o Daniel está orando a Deus, eles estão olhando, pegamos o Daniel. Correm para o rei e falam: Rei, o senhor não tinha dado um decreto? E esse decreto aí não é com aliança. O senhor não pode revogar. Daniel estava adorando a Deus. Daniel estava adorando a Deus. Não sei quantos anos Daniel já tinha, irmão. Se era mais de 80, mas Daniel estava sendo fiel. Mesmo que saiu decreto pelo governo, pelo Estado, pelo que lançou lá, a igreja fechou, né, pastor? No decreto a qual teve, a igreja fechou. Mas graças a Deus, os Daniel continuaram orando na igreja. Os Daniel permaneceram ainda. E os Daniel continuam ainda, irmão, de pé nesta igreja. Os Daniel continuam ainda honrando o Senhor nesta igreja, irmãos. Pode sair decreto, mas a nossa fé, irmão, a nossa crença, nós não podemos deixar de lado, irmãos. Temos que continuar, irmão, fazendo aquilo que nós aprendemos, irmãos. Se você desde o berço, irmão, evangélico, aprendeu com os seus pais, a orar, buscar a Deus, ler a palavra, você tem que continuar, mesmo que seja um decreto, que você não pode mais ler a Bíblia, que você não pode orar mais, irmão. Você tem que continuar isso, irmãos. E Daniel continua, e vão ao rei. O rei gostava muito de Daniel, muito. Mas mesmo assim, ele não poderia revogar o que ele tinha ordenado. Ele vai, manda jogar Daniel na cova e volta para sua casa. E lá ele não dorme. Ele começa a falar. Ele começa a pedir para o Deus de Daniel, que o Deus de Daniel venha livrar Daniel. E pelo amanhecer, ele esperando o amanhecer para ele ir lá ver como que estava Daniel. Ele não dormiu, irmão, ele estava esperando chegar a alva, o dia, para ir lá, para ver como que estava Daniel. Não sei se Daniel era seu amigo, seu colega, não sei, mas ele gostava muito de Daniel, porque Daniel era um homem fiel, um homem honesto. E quando nós somos fiéis, honestos, irmãos, até que as pessoas que não são honestas não gostam da gente, irmãos, porque nós temos caráter, graças a Deus, e a graça aos nossos pais que nos ensinou. E quando ele chega lá, fala: ô Daniel, ele grita: ô Daniel, você está vivo, Daniel? Ele fala: ó rei, tu vives, o meu Deus mandou o teu anjo e fechou a boca do leão. Irmão, Daniel vê Deus, mesmo na velhice, Deus mostrando o impossível para Daniel. Por que mostrando o impossível para Daniel? Porque Daniel acreditava, cria no seu Deus, do qual foi ensinado. A qual nós não podemos perder isso, irmãos. Com as nossas idades passamos, temos que continuar cada dia mais fervoroso, mais buscando a presença do Senhor. Senhor, faz tempo que eu não tenho uma visão, faz tempo que eu não tenho assim uma aproximação a mais do teu Espírito, quando um renovo, um batismo. O Senhor faz tanto tempo. Começa, irmãos, não deixa essa chama, irmão, apagar.
Se a chama estiver apagada, peça ao Espírito Santo que venha, irmão, acender essa chama, venha reacender esse Espírito, para que você venha ter conhecimento, entendimento da palavra do Senhor, para que aqueles que estão lá fora, irmão, venha ver o seu Deus. E quando você estiver na prova, irmãos, quem aqui nos teve na prova? Quantos aqui não passou, irmão, por dificuldade? Quantos aqui não passou por um deserto? Quantos aqui não passou por uma tempestade? Mas o mesmo Deus de Daniel, que fechou a boca do leão, foi o mesmo Deus que me levantou. Foi o mesmo Deus, irmão, que operou milagre na sua vida. Foi o mesmo Deus, irmão, que tirou, irmão, todo o pecado, irmão. É o mesmo Deus que trabalha no dia de hoje, para aquele que crê e acredita no Senhor, irmãos. É o mesmo Deus. Deus, irmãos, Ele está sobre nossas vidas, todo momento querendo operar, irmão, em nossas vidas. Mas às vezes nós estamos despertos com o que está acontecendo cada dia no mundo. Olhamos, não vemos esperança. Olhamos, não vemos, irmão, assim, ânimo nenhum. Mas nós não devemos olhar para o mundo, e sim olhar para Cristo, olhar para Deus. Olhar, sabe para onde, irmão? Para o alto. Por que para o alto, irmão César? Jesus falou, a nossa irmã missionária falou, eis que vou preparar lugar. E quando estiver preparado, voltarei. Jesus vai voltar. Não sei qual é a sua idade e qual será a minha idade, irmãos. Mas nós devemos estar que nem Daniel, irmãos, perseverando, irmão. Temos que estar que nem Daniel, fiel, irmãos. Temos que estar que nem Daniel, irmãos, caminhando segundo a palavra do Senhor. Não se esquecendo, irmão, assim como esses jovens têm aprendido. Que Deus venha abençoar cada dia mais as professoras, que venha abençoar, irmãos, os jovens que estão aprendendo. Eu não tive esse privilégio, a qual meu filho está tendo. Meu filho ontem me assou, falou assim, nossa, amanhã tem culto. Ele falou assim, vamos lá amanhã buscar a benção? Meu filho falou, irmãos, voltei a tomar os costumes a qual eu tinha, que eu aprendi do meu pai uns tempos atrás. Toda hora que eu for comer com os meus filhos, eu oro. E quando não tiver, eles têm que orar sozinhos. E graças a Deus, meu filho pode estar sozinho no sofá, onde ele estiver. Quando ele está com o prato de comida, ele para, abaixa a cabeça e faz a sua oração. Porque a gente tem costume, a maioria, de orar no domingo, contar a família. Não, irmãos. Deus, Jesus, quando ia se alimentar, Ele sempre dava graças. Então, tudo que você fosse alimentar, primeiramente, agradece ao Senhor. Sabe, irmão, não é que caiu do nada. Deus, irmão, moveu os céus e a terra, para que nós venhamos ter o alimento. Deus, irmão, não tem deixado faltar na minha e na sua casa o pão de cada dia. Por isso que nós devemos dar graças ao Senhor todos os dias da nossa vida. E assim como Daniel, irmão, devemos permanecer até a volta de Cristo, pois Ele voltará para nos levar com Ele. Assim como muitos não esperaram o Messias, e o Messias veio. O Messias falou que seria morto, mas ressuscitaria. Foi morto. Não esperaram sua ressuscitação. E Ele ressuscitou. E Ele voltará. Muitos sequer estão esperando sua volta, mas nós devemos, com o nosso coração, esperar firme no Senhor. Não sei se vai ser com a igreja inteira, mas se for no dia de amanhã, que seja para a glória de Deus. Amém, irmãos? As palmas para o Senhor.